exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja aqui entre nós, no nosso coração. A presença dele seja percebida, seja observada e seja o alimento da nossa vida. Eu queria primeiro agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter amanhecido com vida, de estar aqui, não é? E mais um dia lindo que o Senhor nos permite estar vivos, e que esse dia seja um dia abençoado para mim e para você, que seja um dia de vitória sobre toda e qualquer influência do mundo, do diabo, de toda e qualquer pulsão da minha carne, que seja um dia de santidade, que seja um dia de verdade, que seja um dia de perdão, que seja um dia de alegria, de paz para mim e para você. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, a Deus. Não há palavras, Senhor, que possam preencher aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor significa, ó Pai. Mas o Senhor conhece a intenção do mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, ó Pai, e é nela que repousa, Senhor amado, o desejo de Te adorar, de dizer, ó Deus, que somos agradecidos ao Senhor pela vida. E eu quero, ó Pai amado, agora, nesse espírito de gratidão, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, eu quero também Te pedir sobre cada um dos Teus filhos que se reúnem comigo ao redor, ó Pai amado, da Tua palavra, ao redor da mesa do Evangelho aqui, Senhor, para que o Senhor os visite com libertação, quebra correntes, ó Pai, quebra cadeias, quebra, Senhor amado, as cordas que tem prendido, que tem, ó Deus, paralisado,
Ó Deus, nos tire toda obstinação, toda cegueira espiritual, todo peso que temos carregado de pecados, culpas, ansiedades, ó Deus amado, de desesperança, de contrariedades, ó Pai, e que olhemos firmemente para o Senhor nesse dia, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria rapidinho ler aqui uma conversa que Jesus teve com um jovem rico, e está registrado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Essa mesma conversa está registrada no Evangelho de Marcos e de Lucas também. Mas eu quero me ater aqui nessa narrativa de Mateus, porque Mateus ele escreveu o seu Evangelho para os judeus, e aí a gente vê que algumas características que seriam mais entendidas para a cultura judaica de forma mais clara é a linguagem usada por Mateus. E ele diz assim, olha, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A gente sempre imagina que a nossa relação com Deus é uma relação de agradá-lo com coisas, agradá-lo com dinheiro, agradá-lo com ofertas, agradá-lo. E a religião do comércio, de mercado, ela incentiva exatamente isso. E a gente vê aqui a ideia também que já estava no coração daquele moço. A Bíblia diz que ele era um moço rico, e aqui o título fala jovem rico, né? E um jovem, para ser rico naquela época, Jesus estava com 30 anos e também era jovem, muito provavelmente ele poderia ter herdado. Não, a Bíblia não fala disso aqui. Mas o que eu queria conversar com você nessa manhã é sobre aquilo que de verdade tem importância para nós e se tem a mesma importância para Deus. Porque primeiro, aquele moço ele quis saber de Jesus a respeito da vida eterna, mas ele disse, o que eu preciso fazer de bom? Gente, o que Deus não tem? Se você pensa assim, não, eu vou dar dinheiro para Deus. Tudo é dele. Eu vou dar ouro, prata, quem fez foi ele. Se você ler lá no Salmo 50, Deus diz ao povo de Israel, olha, se eu tivesse fome, eu não falaria com vocês, porque vocês são mesquinhos, são meus, as aves do céu, os animais que pululam no campo, enfim, tudo pertence ao Senhor, e às vezes nós queremos dar para adquirir como se a vida eterna fosse uma azeitoninha da empada, né? Fosse, como diz o outro lá, né? Um plus a mais. Fosse simplesmente um retoque daquilo que a gente tem de bom para viver, e aí a gente vai viver depois do túmulo eternamente. E Jesus disse para aquele moço que ele não estava sabendo nada do que era bom, porque bom é só Deus. E eu me lembro de Jesus dizendo para Nicodemos, na outra passagem, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e Nicodemos dizendo, o senhor só pode ser de Deus, porque só quem é de Deus faz as coisas que o senhor faz. Jesus disse, você precisa nascer de novo. Para que a gente saiba de verdade distinguir
bom de ruim, bem de mal, certo de errado, a gente precisa abrir mão, a gente precisa deixar zerar, né? Zerar a tela da nossa mentalidade e abraçar, né? Instalar em nós outro sistema operacional, outros aplicativos, outros softwares do reino de Deus, de Jesus, o caminho do reino. E Jesus disse, como aquele moço estava insistindo, ele falou para ele, escuta, guarda, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele pergunta, o moço replica para ele, mas quais os mandamentos? Jesus fala, né? Os mandamentos para o judeu eram 613 estatutos. Jesus fala aqui alguns ali se referindo ao decálogo, né? Aos 10 mandamentos. E aquele jovem diz para Jesus, isso aí tudo eu tenho guardado. Aí Jesus olha para ele e diz, tá bom. Se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Note que a gente acha que boa vida, a gente acha que vida abençoada é ter coisas, é ter conforto, é ter dinheiro na poupança. A gente mede, a gente qualifica a bênção de Deus na vida de uma pessoa na mesma medida das suas posses. Não, não é. Na medida em que ela pode ter posição de destaque, mas Jesus manda aquele moço jogar tudo que era bênção aos olhos humanos fora para segui-lo. Peraí. O que Jesus queria mostrar para aquele moço é que tudo aquilo que a gente trata como vida, aquilo que a gente trata como elevado, e o próprio Jesus diz certa feita, ele diz aquilo que é elevado para os homens, para Deus é abominação. Porque onde está o tesouro da gente está o nosso coração. E se o nosso coração, se a razão de nós existirmos acúmulo de tesouros terrenos, nós vamos simplesmente viver até a linha da sepultura e vamos deixar aqui para os outros brigarem pela nossa herança. Agora há pouco eu estava lendo aqui na internet sobre alguém que não é tão rico assim, imagino que não, e um cantor que morreu agora recentemente, e a família já mal esfriou o corpo, a família brigando pela herança, filhos com mãe, etc. Porque imagino que abraçando essas riquezas terrenas é que vão ter a vida. E o que Jesus estava querendo mostrar para aquele moço, que a vida não está aí. Isso aí não é vida. Para que a gente possa de verdade adquirir a vida, a gente tem que desistir do projeto de vida do mundo. Jesus disse que é preciso a gente morrer. O grão de trigo, se ele cair no chão, ele precisa morrer para ele frutificar. É preciso para nossa mente conceber, é preciso a gente desistir daquilo que a gente coloca como lugar elevado. Foi por isso que Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e vem, segue-me. Seguir a Jesus. A vida eterna não tem a ver simplesmente com aquilo que vem depois do túmulo. Jesus disse lá na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. A eternidade ela é instalada aqui, na medida em que Deus é a minha maior riqueza. E enquanto as coisas terrenas estão rivalizando na devoção do meu coração com o Senhor, enquanto estou aguardando nelas a segurança, enquanto estou aguardando nelas a paz, enquanto estou aguardando nelas a felicidade, eu estou tirando o foco de Deus e, na verdade, eu estou enganado sobre o que é vida. Por isso Jesus disse, ele desiste desse projeto de vida aí, porque vida não é isso.
E você não pode nem entender se você não me seguir. E seguir a Jesus é exatamente adquirir e ser. A gente vai reaprendendo o que é viver, olhando os passos dele, olhando como ele tratou aquilo que a gente trata como grande, como foi que ele valorizou, aquilo que a gente trata como insignificante, ver o valor que ele deu, as importâncias, os valores, os pesos e medidas que a gente vai adquirindo, a gente vai reaprendendo. É aí que a paz vem se instalando no nosso coração, que a gente vê que a gente é tão breve aqui, tão passageiro, gente. A gente é tão... é sopro a nossa existência. Aliás, a vida é um sopro, foi o sopro, o fôlego de Deus que foi soprado nas narinas do homem, né? Aí nos fez alma vivente. Portanto, aquele moço, ele imaginava que a vida eterna seria uma conquista dele. Ninguém conquista a vida eterna. Ninguém conquista, ninguém adquire pelo seu próprio capital, ninguém adquire pelo seu próprio esforço, pela sua autodeterminação. Por isso é de graça. De graça não porque não valha nada, muito ao contrário, de graça porque Deus, pela sua infinita misericórdia, sabedor de que você e eu e nenhum ser humano que jamais pisou nessa terra tenha condição de adquirir, de entrar por si, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas enquanto nós achamos, enquanto nós estamos aí pensando que nós precisamos fazer algo de bom para que Deus se impressione com a nossa performance, para que Deus se impressione com o brilho do dinheiro que a gente leva no templo, para que Deus se impressione com a selfie que a gente tira dando esmola na esquina, não é? E posta na rede social dizendo: estou aqui fazendo a obra de Deus, como se Deus se impressionasse com a aparência das coisas. O que Deus quer de mim e de você é simplesmente ser a minha vida e a sua vida. E Ele se torna isso na mesma medida em que vai crescendo em mim a obediência a Ele. Gente, não tem mistério o caminho do Evangelho. Não tem mistério. A gente aqui implica com Jesus porque Ele destitui todos os valores e importâncias da gente e Ele se instala definitivamente como o único valor e importância na vida da gente. Mas Ele é Espírito. Ele habita em mim, mudando a minha mentalidade, mudando os meus gostos, mudando a minha forma de enxergar, de interpretar, mudando o meu jeito de reagir, mudando os meus alvos, meus objetivos, a maneira que eu me conduzo aqui nessa peregrinação temporária que é a minha caminhada aqui na Terra. Portanto, que você e eu nessa manhã, a gente desista daquilo que é valoroso para a gente, se aquilo que é valoroso para a gente nos afasta de Deus. Não há pecado algum em você ter coisas e também não há maldição nenhuma em você não ter. Porque a vida eterna instalada em mim, eu vou estar contente, como diz Paulo, em qualquer circunstância. Eu vou aprendendo contentamento, né? Eu sei, na fartura eu não viro um idiota, afetado, que acho que sou superior aos outros e não preciso mais de Deus. E na escassez, eu não vou me achar um ser abandonado por Deus, porque ele de fato valorizou mais de repente alguém que eu conheço, e até eu não vou ter comparações, porque o reino de Deus instalado em mim, ele vai me dar paz em qualquer circunstância. A mente humana sem Deus não consegue conceber essa paz. Jesus disse: a minha paz eu dou, mas eu não dou igual ao mundo. A minha paz não é igual ao do mundo. O mundo tem paz quando acha que está, não é? Um domingo à tarde. E se bem que domingo à tarde eu tenho um vizinho aqui, gente, que fica tocando um tal de Barões da Pisadinha, que eu vou te contar. Aquelas músicas chiclete e misericórdia, né? Mas tem gente que imagina que a paz é um domingo à tarde, que você pode tirar aquela soneca e quer ter um caminho de vida assim. Não, Jesus, ele coloca a paz na gente no meio da aflição. Jesus coloca a paz na gente no meio do caos, no meio da guerra, no meio da perseguição, no meio da injustiça. Ele instala a paz aqui como, né, um concreto dentro da gente inabalável.
Esta é a vida eterna, na medida em que a gente vai sendo impregnados pelos valores do reino de Deus. E no fim, depois disso, Jesus disse, olha, quão dificilmente os que têm riqueza herdarão o reino de Deus, porque imaginam que a bênção da vida é essa. Quando nós reconhecermos que, de verdade, a única riqueza, a verdadeira riqueza, é a comunhão com o Senhor Jesus, e que o único mal, o mal mesmo que pode haver para mim e para você, é a ausência dele na nossa vida, aí sim, a gente discerniu o caminho da vida. Que nessa manhã você possa também se apropriar dessa breve e singela meditação, não é? Que a gente tem aqui tentado todos os dias que a gente tem vindo aqui, nenhum outro objetivo em nós senão contribuirmos com a sua paz. Eu gosto tanto de dizer isso porque é assim que eu me vejo, contribuinte da paz dos filhos de Deus, de todos quantos de bom grado receberem a mensagem do Evangelho. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, diz o Salmo 34. Portanto, eu gostaria também agora de orar por você, pela sua petição aí, pelo seu, aquilo que tem sido a sua agenda de urgências, né? Enfermidade, a restauração de relacionamentos, cura das emoções, né? Aquele abafamento da mágoa, que isso seja, você tenha o poder dado por Deus para arrancar isso de você, essa coisa de ficar olhando para o passado, olhar para trás, os relacionamentos fraturados, que o Senhor Jesus chegue e permeie, lave tudo isso aí com seu frescor e você possa exalar o bom perfume de Cristo aí no ambiente que você vive, convive e por onde você for nesse dia, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma vez poder despejar, derramar diante do Senhor nos nossos corações. E é dessa forma, Pai amado, que nós nos achegamos ao Senhor. E o Senhor, ó Pai amado, conhecedor de cada necessidade. Ó Pai, às vezes é só vontade, não é necessidade. Que possamos discernir isso em nós, ó Pai. Mas aquilo que for necessidade, ó Deus amado, que o Senhor venha suprir. Ó Pai, a cura, o alívio, ó Pai amado, o consolo, o fortalecimento, a restauração. Senhor, o despertamento espiritual, a libertação do pecado, a libertação, ó Deus amado, da maneira da estupidez, ó Pai, muitas vezes, da obstinação, da cegueira, ó Pai. E que em nome de Jesus, hoje seja um dia da manifestação da sua graça, da manifestação da sua glória na vida do meu irmão e da minha irmã, com cura, com restauração, com salvação, ó Pai amado, com senso de direção, Senhor, com iluminação, com discernimento do caminho, com sabedoria para viver, ó Pai, e com vitória sobre os obstáculos, ó Deus amado, sobretudo sobre a nossa própria carne, ó Deus amado, sobre a influência do mundo, Senhor, sobre, ó Deus, as seduções, as sugestões do diabo, ó Pai, que sejamos vitoriosos, Senhor amado, até aquele dia em que estaremos nos encontrando com o Senhor na glória, de forma definitiva e eterna, ó Pai. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, muito obrigado pela sua paciência aí, e agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até amanhã, sexta-feira, 7 horas aqui, se o Senhor permitir. Um abração, vai na paz.